As Escrituras Sagradas estão cercadas por vários mistérios extraordinários, e uma delas é o relato milagroso da história do profeta Jonas, que, segundo o relato do seu próprio livro, teria sido engolido por uma grande criatura marinha. Atualmente, alguns estudiosos bíblicos discutem sobre que animal seria esse. Alguns defendem que seria uma espécie de baleia, como a cachalote, por exemplo. Outros acreditam que essa criatura teria sido o Leviatã, como o descrito no livro de Jó. Por fim, outros defendem que esse animal teria sido único e exclusivo. Ou seja, Deus o criou especialmente para aquele momento, e logo depois ele deixou de existir. Porém, independente de qual animal agiu naquele dia, não é isso que prende a nossa atenção. As principais perguntas acerca desse tema são: o profeta Jonas de fato existiu mesmo ou foi apenas mais um mito? Se ele existiu, por que Deus usou um castigo tão diferente dos demais personagens da Bíblia? E terceiro, como uma nação que odiava Israel aceitou facilmente a pregação de um dos seus profetas? Esses serão os temas discutidos nesse vídeo. Se você gosta de temas assim, fica comigo até o final e vamos aprender juntos. Para respondermos à primeira pergunta, é importante mencionar que os principais livros históricos do Antigo Testamento contêm registros fidedignos da história de todos os reis de Israel e dos principais personagens do Antigo Testamento. Outro ponto interessante é que alguns desses livros mencionam a vida do profeta Jonas, e todos eles fazem referência a Jonas como um personagem 100% real e verídico, como por exemplo em 2 Reis capítulo 14, verso 25. Esse mesmo Jonas descrito no livro de Reis é o mesmo personagem descrito no livro de Jonas. Além disso, temos uma importante citação do próprio Jesus a respeito de Jonas. Vejamos o que ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, o próprio Jesus usa a história ocorrida com Jonas para exemplificar algo parecido que lhe aconteceria em breve. Desta forma, creio que fica claro que não há o que contestar quanto à existência do personagem Jonas. Mas quanto ao castigo de Jonas, por que Deus usou algo tão diferente para puni-lo? A resposta que temos para essa pergunta é: Deus responde a cada um de acordo com a sua capacidade e compreensão. Para você entender melhor, devemos relembrar que os ninivitas eram um povo muito idólatra e voltado à adoração de um deus chamado Dagon. Na mitologia assíria, esse deus era descrito com uma parte homem e outra parte peixe. Ainda segundo essa mitologia, eles acreditavam que esse deus havia saído do mar e fundado a nação da Assíria, e que este mesmo Deus enviava os seus mensageiros do fundo do mar de tempos em tempos, para assim alertar o seu povo. Então, a partir do momento que entendemos essa parte da cultura, na qual a Bíblia não menciona, fica mais fácil compreender porque Deus escolheu um castigo tão exótico para Jonas. O fato de Deus usar uma criatura para engolir e depois vomitar Jonas na praia era uma maneira de Deus se comunicar e entrar no mesmo nível de conhecimento dos ninivitas. Ou seja, era a única maneira do povo entender que esse mensageiro vindo do mar era digno de ser ouvido. Embora a Bíblia não revele que alguém testemunhou ter visto Jonas ser cuspido pelo grande peixe na terra, é lógico pensarmos que a grande aglomeração de pessoas que viviam e comercializavam no litoral da Assíria poderiam facilmente comprovar que viram Jonas sair do mar e assim acompanhá-lo a Nínive, reforçando ainda mais o testemunho miraculoso. Mas quanto à experiência aquática de Jonas, como podemos responder a isso? Embora não haja nenhuma prova histórica e conclusiva de que Jonas tenha sido de fato engolido por uma criatura marinha, ainda assim, existem algumas evidências históricas que comprovam esse ocorrido. Recentemente, a arqueologia encontrou um registro babilônico datado do século III a.C. Esse escrito teria a autoria do historiador e sacerdote caldeu, chamado Beroso. Nele foi encontrado o relato curioso de uma criatura mítica, que, de acordo com o próprio escritor, teria emergido do mar para dar sabedoria divina aos homens. O mais interessante sobre essa narrativa é que Beroso usou o nome Oannes para o personagem em questão. O nome Oannes é uma palavra grega e é uma das 2 palavras usadas no Novo Testamento para se referir ao profeta Jonas. A partir daí, quando olhamos para a história de Jonas, sabemos que ela se passou na cidade de Nínive, região da Assíria. Fato mais interessante ainda
é que os escritos de Beroso também foram achados justamente na região babilônica, ou seja, na Assíria. Isto significa que provavelmente o personagem descrito por Beroso como um homem-peixe que teria emergido do mar para dar sabedoria divina aos homens seria o relato bíblico do próprio Jonas. Beroso alegou ter obtido suas informações de fontes babilônicas. Além disso, Nínive foi conquistada em 612 a.C. pelo rei Nabopolassar, ou seja, mais de 300 anos antes de Beroso. É bastante concebível, embora que especulativo, que o registro do sucesso de Jonas em Nínive foi preservado nos escritos de Beroso. Assim sendo, parece que Jonas foi bastante reverenciado por um período de 3 séculos, primeiro pelos assírios, que sem dúvida associaram-no com o seu peixe e deus Dagon, e em seguida pelos babilônios, que por algum motivo preservaram sua história. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Fico feliz que você tenha permanecido até aqui. Quero aproveitar e pedir para você deixar o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.